Graça e paz, Lídias. Que o seu dia seja um dia de paz. Você que está vendo essa aula hoje, nós vamos começar a nossa lição 10. Que seja de proveito esse tema que é muito singular para nós, alunos da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido às nossas vidas. Nós te adoramos por esse momento, Senhor, que estamos reunidos para aprendermos a Tua Palavra, para nos alimentarmos daquilo que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Seja, Senhor, o nosso conselheiro, seja o nosso ajudador, abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, Pai, e que possamos dar frutos desta Palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lição de número 10, 6 de junho de 2021. Irmãs, já estamos terminando esse trimestre. Um trimestre riquíssimo, em que aprendemos sobre os dons espirituais e estamos finalizando com os dons ministeriais. Semana passada nós falamos sobre o ministério de pastor. E vamos falar hoje sobre o ministério de mestre ou doutor. Entender o que é isso exatamente. Nosso textuário está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dado, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E a verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. E eu li uma frase essa semana e também ouvi essa frase essa semana, que diz assim: só pode levantar para ensinar quem se senta para aprender. Não tem um grau de conhecimento que eu possa dizer não preciso aprender mais nada. Isso é uma mentira. Se eu me levanto para ensinar, eu preciso reciclar constantemente, eu preciso buscar conhecimento constantemente, sentar para aprender. Irmãos, é rico demais para as nossas vidas aprender. E a maioria dos essa lição ela é muito importante para nós, irmãs, porque a maioria dos nossos professores são voluntários vocacionados. E quando se fala de dom, de dom ministerial, que dom é esse, Osana? Como que acontece isso? De você ter entendimento para dar uma aula na escola dominical, para você ministrar numa escola bíblica de obreiros, para você falar com mulheres, engloba tudo isso, irmãs, conhecimento, Então, os nossos professores, se nós colocarmos no âmbito da escola dominical, a maioria deles, 90% dos nossos professores são vocacionados e são voluntários desta obra e não são, na sua maioria, profissionais do ensino. É claro que nós temos no infantil algumas irmãs que são pedagogas, são irmãs que trabalham com classes em escola pública ou escola particular. Para a classe dos infantis é muito mais fácil nós encontrarmos essas pessoas com essa formação. Nós temos diversas irmãs aqui na nossa escola dominical que já exercem essa função e que são maravilhosas professores de escola dominical. Mas nós temos também alguns irmãos que não passaram pela uma faculdade de pedagogia, que não fizeram a licenciatura em alguma matéria de ensino, mas que atenderam o chamado do Senhor para ensinar. Então, é imprescindível que seja qual a nossa graduação, que seja se nós formos da área do ensino ou se nós não formos da área do ensino, ou se não tivermos nenhuma graduação, que nós nos apliquemos a aprender a palavra, a sentar e aprender para ensinar. É riquíssimo esse ensino. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7 e por último Tiago capítulo 3, versículo 1. E eu quero, na verdade, deixar com vocês eu quero pedir que vocês façam a leitura bíblica em classe, irmãs, mas nós vamos ler aqui na aula apenas Tiago 3, versículo 1, que é o último versículo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Que palavra é essa, irmã Osana?
Irmãs, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Se nós ensinamos, muito mais nós somos ajuizados a respeito disso, não é? Eu ministro aqui com vocês a aula, nós sentamos e aprendemos juntas aqui nessa aula, mas é muito mais cobrado de mim a respeito daquilo que eu estou ensinando, o meu testemunho no dia a dia, a maneira como eu falo, como eu me conduzo na minha vida cristã. Por quê? Porque, para todos os efeitos, eu estou ensinando a vocês como devemos proceder na vida cristã. Então, o juízo é muito maior sobre a minha vida, que falo com vocês ou com outros professores, do que propriamente dito para aquele que está só sentado ouvindo, aprendendo, né? E aí tem sim um maior juízo sobre isso. Nunca foi tão necessário, irmãs, como hoje, a igreja investir na figura do mestre cristão. E aí, eu posso dizer para vocês que a Igreja Assembleia de Deus tem um marco importantíssimo nisso. A Igreja Assembleia de Deus sempre se preocupou em ter uma estrutura de ensino, um ensino genuíno da Palavra de Deus. Nós temos a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a editora que publica as nossas revistas da Escola Dominical, que vocês já têm acompanhado desde o berçário até o adulto, né? São classes maravilhosas, com um ensino maravilhoso, um ensino profundo da palavra. Nós temos congressos sobre escola bíblica dominical, nós temos cursos de reciclagem, os CAPEDs que são feitos Brasil afora nas igrejas, para que haja uma reciclagem dos professores. Nós já fizemos isso aqui na nossa congregação também. Alguns irmãos estão lembrados quando nós fizemos o CAPED aqui em 2017. Então, assim, há uma preocupação da Assembleia de Deus em aprimorar o conhecimento desses mestres, porque é importante investir na figura dos nossos mestres. E hoje, mais ainda, hoje essa verdade ela está ainda mais pulsante entre nós. Quando o crente é ensinado, irmãs, a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura bíblica, relacioná-la, né, com o mundo do século XXI e aplicá-la à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos um engano é amenizado. A Bíblia diz assim que nós erramos por não conhecer o quê? As Sagradas Escrituras. Se nós estamos errando em alguma coisa é porque nós estamos estudando pouco a Bíblia. E quando nós estudamos a palavra, nós não somos levados por qualquer vento de doutrina. Nós já tivemos essa revista da Escola Dominical que falava sobre seitas e heresias. Isso aí, há muitos anos atrás, eu estudava sobre isso na Escola Dominical, ainda na classe dos jovens, ou depois, antes nos adolescentes. Eu sempre tive professores muito simples, mas eram homens e mulheres de Deus que tinham compromisso em ensinar a palavra e nos levar a ter interesse em conhecer. Você não precisa ficar apenas na minha palavra de ensino nessa classe de escola dominical. Você pode crescer como aluna, se tornar também uma mestre, para poder ensinar a palavra a partir da sua casa, a partir dos seus filhos. Nós podemos fazer isso. Então é importantíssimo, irmãs, nós aprendermos da palavra para aplicar essa palavra. Esdras capítulo 7, versículo 10, eu quero ler com vocês, começando a nossa aula. Olha o que Esdras, que era um escriba, um escritor da lei, ele diz assim, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha que interessante, aos verbos. Tinha preparado o seu coração para buscar uma ação, buscar a lei do Senhor. Ele colocou no coração dele que ele teria conhecimento dessa lei. Para cumprir, não basta eu buscar aprender, eu preciso cumprir, eu preciso executar essa palavra na minha vida. E para ensinar. Então eu busco a palavra, eu cumpro a palavra dando testemunho dessa palavra na minha vida e eu ensino essa palavra. São os pontos principais. A nossa introdução, vamos à nossa introdução desta aula, diz assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento
no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologias, filosofias e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre função. E aí nós temos a referência de Romanos 12:7 e 1 Timóteo 4:13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Quando nós falamos semana passada a respeito do ministério pastoral, há algo que eu deixei implícito a respeito desse ministério pastoral. Que o pastor ele também precisa ter conhecimento para ensinar. Foi dado a ele um chamado pastoral, mas nesse chamado pastoral está embutido, está entendido que ele precisa também buscar a palavra, compreender a palavra, assim como Esdras fazia, buscar, cumprir e ensinar essa palavra. É um papel do pastor que ele precisa desempenhar, porque ele precisa levar o rebanho dele para pastos verdejantes e águas tranquilas. E que pasto e que águas são essas, Rosana? A palavra de Deus. Então ele precisa conhecer, ele não pode ensinar qualquer coisa no púlpito da igreja e nem pode permitir que qualquer seja outra palavra que não seja a doutrina da Bíblia, daquilo que nós cremos, seja ensinado nos nossos púlpitos. Tem que haver essa preocupação. Então, exige muito de quem a desempenha essa tarefa de ensinar. Nosso primeiro tópico, Jesus o mestre por excelência. O mestre da Galileia é o nosso primeiro subtópico. Doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus capítulo 4, versículo 23. Leia essa referência, irmã. Jesus, ele priorizou o ensino. Quando nós falamos sobre a caminhada de Jesus, sobre a trajetória de Jesus no seu ministério dos 30 aos 33 anos que ele andou na Galileia, em todo o entorno de Jerusalém, ele priorizou ensinar. Rosana, mas tinha muitos milagres. Tinha muitos milagres, sim. Mas entre um milagre e outro, Jesus ensinava. Ele não perdeu tempo. Cada parábola era um ensino. Cada cura tinha um ensino para poder trazer. Cada libertação ele deixava uma lição, porque era necessário que as pessoas aprendessem sobre isso. Então, nós precisamos ter Jesus como nosso modelo em todas as áreas da nossa vida, não é? No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Todas as vezes que nós lemos, mais de uma vez nós lemos que Jesus movido de íntima compaixão, porque Jesus tinha amor pelas almas, então ele fazia. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. E aí, como quem tem autoridade, eu preciso dizer algo para vocês. Quando nós anunciamos o evangelho, como nós falamos de Jesus, é preciso ter autoridade, é preciso ter verdade naquilo que você fala. Quando você assiste um filme de bandidos e mocinhos, você fica com ódio mortal dos bandidos, você quer acabar com a raça daquele camarada. E aquilo ali é mentira. É só um filme, é só uma novela, que você está torcendo para a mocinha e você está com ódio do outro personagem. E é um personagem mesmo, aquilo é mentira. Mas as pessoas chegam a ponto de odiar o ator ou a atriz que está executando aquele papel, acreditando que aquela pessoa é daquele jeito mesmo. Por quê, irmãs? Porque a pessoa passa tanta verdade naquilo que ela está fazendo que mistura a realidade com a ficção. E quando nós falamos do Evangelho de Jesus, quando nós anunciamos a verdade de Jesus, nós precisamos ter convicção e falar com verdade. Porque esta é a verdade, isso não é nenhuma ensinação. Então, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles tinham uma legitimidade para poder falar da Torá e de todo como cumprir a lei, mas aquilo era muito superficial. Na verdade, quando eles falavam, o testemunho não era exatamente aquilo. O que é que Jesus fala com o fariseu quando está passando pelo fariseu na praça e o fariseu está lá gritando: "Oh Deus,
O Senhor sabe que eu entrego as minhas ofertas. O Senhor sabe que eu cumpro o meu ritual de oração 3 vezes ao dia. E Jesus fala com ele, sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Você vai no cemitério e vê lá uma lápide muito bonitinha, tudo forradinho, florzinha na beirada da lápide. Mas se você tirar aquela lápide, abrir aquele buraco, o fedor, você não consegue ficar perto do mau cheiro que tem naquele lugar. Então, há verdade naquilo que você está ensinando? É preciso ter autoridade na sua fala, e essa autoridade, ela transmite a verdade do que você ensina. A verdade emanava da pessoa de Jesus, e os que o ouviam só tinham 2 opções, amá-lo ou odiá-lo. A palavra que nós ministramos ou vai fazer as pessoas amar, ou vai fazer as pessoas odiarem. Por quê? Porque elas serão confrontadas. Não tem como você falar do Evangelho de Jesus, não tem como você falar da verdade bíblica sem que as pessoas tomem uma atitude para amar ou para odiar. Porque quem não anda na luz vai odiar com certeza os preceitos do Senhor. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Né? Essa palavra vai confrontar alguém e ela vai dizer assim, e não quero isso para mim não, isso não é verdade não, eu vou viver minha vida do jeito que eu preciso viver. Ou então ele vai dizer, não, eu preciso mudar de vida, eu preciso encontrar com esse Jesus e mudar a minha vida. Então, quem ensina, irmãs, precisa falar com verdade. Quem ensina, irmãs, precisa amar os livros. Não tem como eu dizer para vocês que eu estou ensinando, mas que eu não estou buscando outras fontes. Eu não consigo ensinar se eu não buscar outras fontes. Eu preciso ter uma bagagem de conhecimento. Tem muitas coisas do que nós estudamos aqui que eu já aprendi lá atrás, quando eu era aluna da escola dominical na adolescência, da entrada da fase adulta. Tem muitas coisas do que nós comentamos aqui na escola dominical que são livros que eu parei, tomei tempo, sentei e li, que edificaram a minha vida espiritual. Tudo aquilo que ao longo da minha vida hoje, com 49 anos, eu estou vivendo, muito dessas coisas eu aprendi lendo livros inspirados por homens e mulheres de Deus, que tocaram a minha alma, que trouxeram crescimento. Então, se você quer ensinar, irmão, você precisa amar os livros. Mas, sobretudo, você precisa fazer o que Jesus fazia. Ele tinha compaixão pelas almas. Você precisa amar as pessoas e querer ensinar essas pessoas o caminho. Ensinar essas pessoas qual a verdade, onde está essa verdade. Segundo subtópico, o mestre divino é o nosso segundo subtópico. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, todas aqui já ouviram falar de Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum do seu tempo. E qual foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos a respeito de quê? A respeito do novo nascimento. Ele era letrado, ele conhecia toda a Torá, ele era executor disso tudo, educado nas melhores escolas religiosas, mas quando ele conheceu Jesus, o mundo dele parou. Ele disse, não, tem alguma coisa aqui que é muito diferente nesse homem e que é verdade, é incomum e eu preciso saber o que é. E aí ele foi conversar com Jesus às escusas, né? Não é todo mundo que podia saber que ele estava indo lá falar com Jesus. E aí ele foi falar com Jesus, um homem cultíssimo, doutor da lei, sentou com Jesus para poder conversar a respeito do novo nascimento. E quando vocês voltam um pouquinho no ministério de Jesus, um pouquinho não, bastante até, quando Jesus estava com 12 anos, que Maria e José estão na cidade, Jesus fica para trás, eles caminham, vão para casa, e depois que eles percebem que Jesus não está com eles, eles voltam para Jerusalém, e eles encontram Jesus onde? Sentado no templo, conversando com os doutores da lei.
E aí a surpresa de todos, que Jesus está conversando com os doutores da lei e surpreendendo esses homens, porque ele tinha as respostas muito acima do que eles esperavam. Um conhecimento tremendo que Jesus, um menino de 12 anos, estava dando uma lição ali para aqueles doutores. Então, Nicodemos fica muito incomodado com isso e quer saber, conhecer esse homem. E aí sim se revela para ele o que é o novo nascimento. Leia João capítulo 3 e você vai compreender essa história todinha. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Reconhecimento da autoridade de Deus na vida de Jesus. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Não é pouca coisa. Segundo subtópico, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus, porque havia uma arrogância, né? Naqueles que eram mestres, naqueles que eram doutores, naqueles que eram reconhecidos. E na última frase do segundo subtópico diz que Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. 45 vezes. Esses homens aqui que nós estamos falando no mestre da humildade, no terceiro subtópico, Jesus dá uma grande lição de humildade porque esses homens não eram humildes. O conhecimento deles, o fato de serem doutores, davam a eles uma arrogância. E quando nós vamos para o livro de Provérbios, Provérbios diz assim que o orgulho precede a queda, ou a arrogância precede a ruína, depende da sua tradução. E um outro versículo diz assim, que a humildade precede a honra. Aos contrastes. Quando nós paramos para pensar, nós temos irmãos aqui da igreja que são graduados, que têm um ensino muito acima da média de todos, mas que você não vê arrogância neles. Eles têm a mesma simplicidade, eles tratam com a mesma simplicidade, porque eles entendem que aquilo é só é o conhecimento que eles precisam ter, eles batalham para ter esse conhecimento, mas não tratam isso com arrogância, não se sentem melhores do que ninguém por terem conhecimento. E essa é uma lição que Jesus nos deixa, não é? Essa humildade para os judeus, para os doutores da lei, para aquele povo todo que é guiado por essa ilusão de que eu sou alguém. Isso chocou a atitude de Jesus, chocou essas pessoas. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. No versículo 6 de João 13. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés das pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas o espírito e vida. Irmãs, quando eu anuncio as boas novas, quando eu falo do Evangelho de Jesus, quando eu paro para estudar a palavra, eu vou ser confrontada com o meu orgulho, com a minha arrogância, com o meu eu. O Evangelho de Jesus é amor, e viver o amor deste Evangelho de Jesus, o amor de Jesus em nós, requer humildade. Não estou em lugar maior do que ninguém, não sou maior do que ninguém porque ensino. Pelo contrário, eu vou ser muito mais cobrada disso do que se eu simplesmente sentar e só aprender, o que já é riquíssimo. Porque há uma responsabilidade para quem ensina. Mas nós não podemos fazer do ato de eu estou em posição de ensinar, de que eu estou acima de qualquer pessoa. Jesus, não é essa a lição que Jesus deixou. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e Senhor,
e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu vou reconhecer, porque tem também aquela questão muito da falsa modéstia, né? Humilde, eu sou tão humilde, eu ensino bem, eu falo bem, as pessoas amam quando eu ensino, mas eu sou tão humilde. Isso não é humildade, irmãs. Isso é hipocrisia mesmo. Isso é faltar com a verdade do que é a palavra. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não nos pede que faça nada que ele já não tenha feito. E aí nós temos que prestar atenção nisso. Primeiro, irmãs, eu vou pregar com a minha vida. É a maneira como eu me porto no dia a dia, é a maneira como eu transmito a palavra para você, com o meu testemunho de vida. Antes de eu sentar aqui para poder transmitir essa aula para vocês, eu preciso refletir e saber se as minhas atitudes que eu tive antes de me sentar aqui estão testificando dessa palavra. Porque cada vez que eu paro para preparar essa aula, eu sou confrontado com as minhas atitudes, com aquilo que eu faço. Eu tenho que parar e pensar, eu vou falar isso para as irmãs, mas eu estou vivendo isso? Eu estou agindo assim? Primeiro a palavra bate em mim, para depois eu chegar com a palavra para vocês. E vamos, só para fechar esse terceiro subtópico, o primeiro tópico, lê em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler aqui rapidinho. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Não está difícil. Olha o que Paulo diz. Quando eu digo para vocês que tudo aquilo que nós fazemos hoje, Jesus, ele antes de falar com os seus seguidores, vocês têm que fazer isso. Eu estou ensinando que seja assim. Não, Jesus ele não falou assim, faça, que eu vou observar. Ele fez primeiro, para que todos observassem e colocassem em execução. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Se eu estou falando com você, me imite. Eu tenho que dizer, porque eu sou imitadora de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas a minha vida precisa refletir a Cristo. Não pode ser de boca. Nossa síntese do tópico 1 diz assim, Jesus, o mestre da Galileia, é reconhecido como em o Novo Testamento, tanto como mestre divino, quanto o mestre da humildade. É o exemplo que ele nos deixou. Segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Primeiro subtópico, uma ordem de Jesus. E aí diz assim, antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem. Ele poderia ter deixado muitas falas, muitas ordens, muitas palavras de conforto, estou indo, vocês fiquem bem porque eu voltarei e está tudo bem, olha só, eu ressuscitei, estou ótimo, estou indo para o meu Pai. Não, a ordem dele foi ensine. Pregue a palavra fora e dentro do tempo, inste que pregue. Todas as vezes que nós paramos na palavra no Novo Testamento, nós vamos ver Paulo e outros que escreveram as outras cartas falando sobre isso. Nós temos 4 evangelhos que Jesus nos orienta, e depois nós temos 13 cartas de Paulo falando sobre isso, e depois nós temos outras cartas falando sobre isso. Pedro fala sobre isso, Tiago fala sobre isso. A carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu, fala sobre isso. Então Jesus disse aos seus discípulos que ensinassem. Quem? Todas as nações. Só ensinar? Não. Nós precisamos também guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. E aí, nós aprendemos a guardar e colocamos em prática. Nós aprendemos, guardamos e colocamos em prática. Esdras diz assim, eu vou buscar, vou cumprir e vou ensinar.
Nossa oração aqui, quando nós começamos a nossa aula, eu sempre oro: Senhor, ministre ao nosso coração, que nós possamos aprender, mas que sobre todas as coisas nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Faça uma reflexão, irmãs. Você que está aí na sua casa vendo essa aula, faça uma reflexão de tudo aquilo que você tem aprendido na escola dominical. Anote, reflita, faça um exercício. O que mudou na sua vida nesses trimestres? Quais atitudes você tinha que você deixou de praticar depois que você aprendeu essa aula, com uma aula nossa? Tire esse tempo, pega um caderno, uma folha, uma caneta, senta. E ao longo da sua jornada com o Senhor, não estou dizendo nem só sobre o ensino da escola dominical, sobre as palavras no culto de domingo, sobre as palavras no culto de ensino na quinta-feira, que são importantíssimas, venha participar. Anote o que foi que mudou na sua vida, que você começou a executar dentro da palavra, que trouxe mudança na sua vida. É importante, não é só ouvir, irmãs. Eu preciso buscar, eu preciso executar essa palavra na minha vida. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. E após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Havia tanta unção em Pedro quando ele pregou, que 3.000 almas se converteram a Cristo. Pedro não fez um apelo específico: quem quer vir converter-se ao Senhor Jesus? Havia um mover do Espírito Santo na vida de Pedro, que ele era um pescador sem conhecimento nenhum, ele não era doutor da lei, mas ele levantou na autoridade do Espírito Santo e falou àquela multidão, e 3.000 almas converteram a Cristo. Isso chama unção de Deus sobre a vida desse homem. O discurso foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. E nós estamos falando justamente de dom ministerial. Essa capacitação para ser mestre, para ser doutor ou doutor no ensino, essa capacitação especial, esse dom, ele vem do Espírito Santo. Tem pessoas que têm formação acadêmica, que fazem um curso de teologia, bacharel em teologia 1, 2, 3, professor de grego, mas ele não consegue passar o que ele sabe. Vocês já tiveram professores assim? Que tem um currículo impecável, mas não consegue transmitir o que sabe. Ao contrário disso, nós temos pessoas que às vezes não sentaram num banco de faculdade teológica, mas que abre a palavra e ensina com maestria, que você passa 2 horas ouvindo aquela pessoa e não percebe que passou 2 horas. Eu sou de um tempo que nós tínhamos, e acredito que o irmão Samuel também, que nós tínhamos estudos bíblicos nas festas dos congressos, os grandes congressos da igreja. Principalmente congressos de jovens. De manhã tinha estudo bíblico, e era estudo bíblico mesmo, irmãs. O conjunto cantava um hino, cantava os 3 hinos da harpa, o conjunto que aniversariante cantava um hino para não ficar calado. A partir dali, o pastor pegava a palavra, por exemplo, na parte da manhã, a partir de 9 da manhã, ele ia até 11 horas da manhã ensinando. E você comia daquela palavra. Você saía dali edificado. Logo depois do ensino da palavra, vinha a busca do batismo com o Espírito Santo. Nós ansiávamos pela hora do avivamento do batismo com o Espírito Santo. Ficava contando quantos tinham sido batizados com o Espírito Santo. Na parte da tarde a gente almoçava, voltava, e 2 horas começava o estudo, e até 4 horas da tarde, 2 horas de palavra. Você fala: irmã Osane, isso é muito. Não, irmãs, não é.
Porque você saía dali tão leve, tão edificado e colocando aquilo em prática na sua vida durante a semana e os próximos meses. Quando chegava o próximo congresso, você estava se ainda alimentando daquela palavra. E você levava para a sua congregação aquela palavra que eu aprendi. Olha, professor, eu aprendi no estudo bíblico, no congresso, isso, irmãs, isso é edificação do corpo. E é por isso que o Senhor nos deixou esse dom especial, para que houvesse ensino. Porque é algo que não pode parar na igreja, o ensino das Sagradas Escrituras. E isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. É aquilo que eu disse lá no início, só pode levantar para ensinar quem senta para aprender. Ah, irmã Osana, mas se vem o dom do Espírito Santo, por que eu preciso aprender? Porque nós precisamos crescer intelectualmente. Tem uma faculdade teológica boa? Tem, então eu vou fazer. Tem um curso para professor de escola dominical? Eu vou fazer. Tem uma formação na igreja, um curso de formação na igreja, vai ter no final de semana, a gente anuncia que vai ter, eu vou participar. Você é professor de escola dominical? Não, mas eu quero ir lá participar, porque eu preciso aprender, eu não sei quando é que eu vou ser. Você pode ser chamado para exercer uma área de ensino na igreja, porque você tem uma formação acadêmica, mas você precisa também ter uma formação dentro doutrinária, daquilo que nós pregamos. E aí, quando eu falo em faculdade teológica, isso é algo que eu me preocupo muito, irmãs, a respeito de o que eu estou entregando para vocês. Quando eu vou comprar os prêmios da escola dominical, que nós entregamos bíblias, que nós entregamos livros, eu olho qual é a editora. Mas, Osana, você está numa livraria evangélica? Sim, irmãs. Mas ler por evangélico tem vários segmentos. E nem todos os segmentos estão dentro da nossa linha doutrinária da Assembleia de Deus. Então eu tomo tempo de ver qual que é a editora. Eu vou ler quem que é o autor, qual que é a base dele, o que ele acredita. Porque nós estamos orientando vocês e ensinando vocês de uma base doutrinária. Mas aí eu trago alguém que prega, que tem um livro falando sobre reencarnação. Como assim, irmãs? E tem muita gente lendo coisa em casa que não condiz com a nossa base doutrinária e foge totalmente do que a palavra diz. Eu recebi alguns livros um tempo atrás de algumas pessoas que eu fiquei chocada, assim, entre aspas, porque se nós não ensinarmos, aqui eu não estou confrontando quem estava lendo, mas eu estou falando a respeito de se nós não ensinarmos, não há como vocês saberem que isso não é bom. Então eu vou lá na livraria, eu vejo o livro, eu vejo o autor, eu vejo o que ele está ensinando. Bíblia, não são todas as Bíblias que eu vejo e falo, vou trazer para distribuir, para entregar na escola dominical. Não. Porque hoje em dia você sabe que tem Bíblia para todos os gostos. Para todas as linhas de pensamento. Tem Bíblia falando sobre menino, sobre menina, sobre marido, sobre mulher, sobre casamento, sobre prosperidade, sobre como aumentar a sua renda. Bíblia do executivo, Bíblia do cozinheiro. Irmãs, e aí quando eu vou ver a versão da Bíblia, teve uma Bíblia que eu ia trazer para as irmãs, Val estava comigo inclusive. Eu abri a Bíblia porque eu falei, vou ter que ler o que está escrito aqui, porque esse povo está ensinando aqui sobre casamento. E aí eu vi um comentário. Falei, não posso levar isso aqui não. Eu não estou falando da Bíblia o que está escrito na palavra, eu estou falando dos comentários, essas revistas, essas Bíblias comentadas. Nós temos que ter cuidado até com isso, irmãs, porque o comentário que tinha naquela Bíblia não edificava você como esposa. Falei, não posso fazer isso não, porque essa irmã vai pegar essa Bíblia, vai levar para casa, vai ler a Bíblia. Não é porque é a Bíblia da mulher que os comentários todos que estão lá estão versando sobre a questão cristã. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos aprender, mas nós temos que saber exatamente o que nós estamos lendo e aprendendo.
para não nos perdermos na caminhada. Amém? Vamos então, irmãs, ao nosso segundo subtópico, a doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2, capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, versículo 43. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensino de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Jesus, ele deixou o ensino, ele passou 3 anos do ministério dele ensinando. Ele preparou os apóstolos que nós estudamos lá atrás, lembra? Nós tivemos uma lição sobre o dom de apóstolo e ele preparou esses homens para que mantivessem esse ensino. E essa igreja que surge após Jesus ser assunto aos céus, ela perseverava na doutrina que foi ensinada pelos apóstolos. Quando nós abrimos a palavra é viva e eficaz, todo o ensino que eles transmitiam, todo o ensino que Jesus trouxe, tudo aquilo que a igreja de Atos foi fazendo e foi crescendo, nós buscamos executar. Por que nós aprendemos da palavra? Nós aprendemos na palavra porque ela é a fonte de ensino para a nossa vida prática. E aí nós vamos perseverar na doutrina. Nós vamos executar exatamente aquilo que Jesus ensinou que nós deveríamos fazer. Desde a nossa comunhão, ao partir do pão, nas nossas orações, nos nossos grupos de orações. O primeiro círculo de oração nós podemos dizer que surgiu quando Pedro foi preso e os irmãos se reuniram em uma casa para orar e pedir ao Senhor que trouxesse liberdade a Pedro. E Rode ouve um barulho na porta e quando ela vai atender é Pedro que está liberto. Resposta da oração daqueles irmãos, nosso primeiro círculo de oração bíblico. Leiam comigo, por favor, Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Hebreus está quase no finalzinho do Novo Testamento, irmãs. Capítulo 5, versículo 12 de Hebreus. Olha só o que o escritor de Hebreus disse. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O escritor de Hebreus estava alertando a igreja que mesmo eles, já devendo ser mestres, eles ainda precisavam se alimentar de leite. Nós precisamos nos alimentar da palavra, irmãos, para crescer. Precisa haver um crescimento em mim e em você. Nós estamos trilhando um caminho juntos na classe de escola dominical. Já posso dar mocotó para vocês? Eu sei que tem umas que nasceram tem 3 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. A minha criança, na medida que ela vai crescendo, a alimentação dela vai mudando para ela ter substância. Porque se ela ficar só naquela comidinha básica ali, ela vai chegar com 2 anos, o médico vai falar assim, olha, preciso tirar esse leite dessa criança. Você precisa introduzir outra alimentação, porque ela está fraca. Não está desenvolvendo como precisa. Então, a mesma coisa é a palavra. Nós temos aprendido aqui, você está executando? Você está crescendo nessa palavra? Por isso que eu disse para você, tira um tempo e faça uma reflexão sobre o que mudou na sua vida. Se você quer rever algum assunto, volte lá nas nossas aulas e assista novamente. Mas nós precisamos crescer como corpo. Por quê? Porque daqui a um tempo eu não estarei aqui. Irmã Valmiere não estará aqui para ministrar essa aula. Outras irmãs não estarão aqui. Quem serão os professores? Vocês. E nós temos mulheres capacitadas em nosso meio que podem trazer um ensino da palavra de Deus. Mas você tem que querer. Você tem que se alimentar da forma correta. Não dá para ficar só no leitinho, você precisa comer um mocotó de vez em quando para poder criar substância. Outra palavra que nós vamos ler aqui, nesse tópico ainda, é 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18.
Vocês já leram as 2 cartas de Pedro, irmãs? Leiam. São bem curtinhas, não tem... A segunda carta de Pedro, inclusive, tem só 3 capítulos. Estude, pare e estude essa palavra. Então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa. Olha o versículo 17, eu vou ler só para nós termos o contexto. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e decaia da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque nós corremos o risco de sermos levados por qualquer vento de doutrina. Você está aqui na Assembleia de Deus, congregando aqui. Chega um testemunho de Jeová e vai falar com você a respeito daquilo que ele prega. Você não está firmado na palavra que nós pregamos aqui, porque você não toma tempo de aprender. Você é levado pelo vento de doutrina dele. Esse é o perigo. Terceiro subtópico, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Nós já falamos sobre isso. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, o que hoje nós chamamos de discipulado, grupos de ensino nas casas. Nós voltamos àquela prática, e é necessário isso. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não escolhia público. Paulo era um doutor, estudado aos pés de Gamaliel, que era o mestre dos mestres do ensino judaico. Conhecia toda a lei. Por causa do amor dele à lei, ele matou muita gente e permitiu que muitas pessoas morressem quando ainda era Saulo. Mas quando ele se converte, ele poderia dizer: eu sou muito bom, só vou falar para gente grande. Nada disso. Paulo não escolhia público, não escolhia plateia, não escolhia número de gente. Tem pessoas que eu conheço que, para pregar na sua igreja, pergunta quantos membros tem a sua igreja. Se você disser, tem 100 pessoas na minha igreja, ele diz que tem outra agenda, porque ele só prega para grandes públicos, a partir de 1000 pessoas. E nós não podemos agir assim. Uma coisa que nós precisamos executar, eu e você. Se eu tenho um aluno na sala da escola dominical, esse aluno é importante. Jesus colocou ele lá para eu ensiná-lo. Irmãs, eu amo ensinar. Eu amo dar aula na escola dominical. Se você falar comigo assim, Osana, você vai dar aula, até brinco às vezes com as meninas do infantil, que eu não tenho aptidão para dar aula para o infantil, né? Mas eu dou. Se precisar sentar com a classe do maternal para poder ensiná-los, irmãs, é um amor no meu coração, porque eles são tão pequeninos e você aprende tanto com eles. Se eu tiver só um aluno na classe, eu vou ter o maior amor em preparar essa aula e sentar com você e dar essa aula para você sozinho. E se eu tiver 30 alunas na classe, glória a Deus, nós vamos compartilhar muito mais e crescer muito mais. O importante é você amar aquilo que você faz. O importante é você amar a palavra e a necessidade de ensinar a palavra. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. É preciso ensinar. Seja 1, seja 10, seja 1000, mas nós precisamos ensinar. Ame aquilo que você faz. Ame o chamado que Deus tem para você. Porque o Senhor tem chamado mulheres em nosso meio para ensinar. Tome posse disso na sua vida. Crie coragem, seja ousada, avance no reino, porque Jesus quer fazer muito através das nossas vidas. Terceiro e último tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Primeiro subtópico, uma necessidade urgente da igreja. E é verdade.
Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Então nós temos irmãos vocacionados, irmãos que querem fazer, mas a igreja não investe. Não tem um curso preparatório para professor de escola dominical, não tem um estudo bíblico aprofundado a respeito do teologia sistemática, para que você aprenda. Nós professores, no final do ano, quando nós, antes dessa pandemia, eu tinha preocupação de trazer para o professor, de lembrança no final do ano, material pedagógico. Se eu vou te dar alguma coisa, vai ser alguma coisa voltada para a sua área para que haja crescimento. E você precisa buscar isso. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Por que há falsos mestres? Porque as pessoas que estão ouvindo os falsos mestres estão na superficialidade. Por que tem alguns líderes, alguns pastores, alguns que estão à frente de igreja, que agem com total infantilidade com os membros e permite coisas que ofendem a santidade do Senhor? Por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nós perecemos por não conhecer. Quem? As Sagradas Escrituras. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não tem tanto que eu conheça ao Senhor que seja limite. Eu preciso continuar conhecendo. E aí você vai em alguns lugares que você vê totalmente a falta de ensino, a falta de conhecimento. Porque quando nós ensinamos o povo, há uma maneira certa de se conduzir. Há uma ética naquilo que se faz. Há um temor ao Espírito Santo de Deus. Porque o povo anda desordenadamente por falta de temor. E por que não tem temor? Porque não é ensinado. Essa é a preocupação. E quando eu estou num culto, e não digo aqui na ADET só não, tá, irmãs? Em qualquer lugar que eu vá. E eu já andei muito. Mas eu já andei nessa terra. Em festas, em congressos, em estudo bíblico, em palavra. E eu vim de uma congregação que os irmãos têm muita preocupação com o ensino na minha cidade. Tem um culto na segunda-feira na minha cidade, que é seria uma reunião de obreiros e cooperadores, mas a igreja quer tanto aprender a palavra que o templo fica lotado em plena segunda-feira. O povo sai de casa de várias regiões da cidade e vem para o templo sede para poder aprender a palavra de Deus, porque é uma igreja que quer crescer no conhecimento da palavra. Que haja esse desejo em nós de conhecermos a palavra. Não desperdiçar o nosso tempo, irmãs. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. É para que haja crescimento, para que haja entendimento. Quando eu conheço a palavra, quando há entendimento, quando eu exerço essa palavra, olha que só, nós já estudamos nas lições atrás, nós estudamos sobre 3 fontes de manifestações na igreja. Quais são essas 3 fontes de manifestação, Osana? Deus, o diabo e a emoção humana. E se eu estudo a palavra, se eu tenho conhecimento, se eu busco do Senhor o discernimento daquilo que está acontecendo, eu vou saber quando Deus está agindo, quando o diabo que está fazendo e quando é só emoção humana. Mas para isso eu preciso buscar ensino, eu preciso aprender. Nosso segundo subtópico, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para sermos seus discípulos por toda a vida. E por isso, quem ensina instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. A escola dominical é um discipulado contínuo.
não é? Para o Ministério de Ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. E essas pessoas vocacionadas vão fazer este ensino. Terceiro subtópico, 3 requisitos necessários ao mestre. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre em nossa época. Ah, Osana, como é que eu vou saber se eu tenho chamado? Como é que eu vou saber se eu sou mestre? Nós temos aqui alguns requisitos. Vamos listar? Veja aí. Primeiro, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 ao 13. Leia essa referência, por favor. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nela. O que nós falamos no tópico anterior? Para eu pregar, eu preciso pregar com verdade, na autoridade do Espírito Santo. Precisa haver verdade em mim. Quando eu falo com vocês, eu falo com vocês daquilo que eu acredito. Se eu não acredito na salvação, como que eu vou pregar para vocês sobre salvação? Se eu não tenho certeza da salvação, como é que eu falo? Olha, irmãs, Jesus veio e morreu para nos salvar. Jesus veio e morreu para nos salvar. Será? Não. Eu creio que Jesus veio e se entregou como sacrifício vivo para que eu fosse resgatada e salva. E eu sou salva em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Precisa haver verdade nisso. Eu preciso crer que eu sou salvo. Então eu preciso ser um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida nisso. Segundo, o hábito de ler. Aí é difícil, né, irmãs? Olha só. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Leia lá 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, as referências que nós temos aqui. Eu preciso gostar de ler. Porque a primeira coisa que eu tenho que ler é a Bíblia. Se a pessoa diz que vai ensinar, mas ela não lê a Bíblia, ela não tem como ensinar. Não tem como ensinar na igreja, irmã, se você não toma tempo de ler a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra. O pastor está pregando lá no culto de quinta-feira ou no culto de domingo. E eu já até brinquei com vocês sobre isso. Vamos ler Marcos 17. Irmãs, Marcos 17. Se você abrir a sua Bíblia para procurar Marcos 17, eu vou chorar. Porque nós precisamos, sobretudo, conhecer a palavra. Não adianta eu ler grandes autores. Ah, mas eu leio muito fulano de tal. Ah, mas eu leio muito Augusto Nicodemos. Ah, mas eu leio muito Hernandes Dias Lopes. Ah, mas eu leio muito Antônio Gilberto. Sim, são referências excelentes, mas eu preciso ler a Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito de Max Lucado, um pastor americano. Mas eu preciso ler a Bíblia. Porque se eu não leio a Bíblia, como que eu vou falar daquilo que é a verdade? E é impressionante. Há até algum tempo atrás, a noção que se tinha de que crente era tudo analfabeto. E não é verdade, não. Muitos irmãos que não tinham leitura aprenderam a ler lendo a Bíblia. Tem gente que nunca foi na escola e lê a Bíblia. Por quê? Porque aprendeu lendo a Bíblia. Quem tem interesse aprende, irmãs. Terceiro tópico aqui. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas e etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, quando nós lemos, quando você vai ler a história do povo hebreu, são situações que são totalmente fora daquilo que nós vivemos hoje. E eu preciso conhecer para não fazer
para não entrar num caminho totalmente fantasioso daquilo que é a Bíblia. Esse caminho fantasioso que eu posso entrar vai virar uma fábula. Vou pegar uma história e vou contar ela num contexto totalmente diferente. Eu preciso preocupar com isso. Quanta gente que eu já vi no púlpito falando coisa que não está na Bíblia. E eu olho e falo, não, que isso? Mas se você não conhece, o que acontece? Você compra essa mentira. Então você precisa ter preparo intelectual. Quarto, um coração em chamas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus, na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias. E obreiros, e isso apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus e o meu coração arde por falar de Jesus. Quando você é vocacionado, quando você é chamado, o seu coração você precisa conhecer, você precisa saber, mas você precisa ter um coração apaixonado, um coração que arde pela palavra, que arde pelo Senhor. Que você tenha amor em fazer, em conhecer, em falar do Senhor. A maioria das vezes, quando eu estou com alguns amigos e mesmo quando estou em casa e família, é um negócio que tem vários assuntos, né? Mas é impressionante quando nós estamos em família, quanto nós falamos do Senhor. Porque é algo que é no seu coração, você leva no diário aquilo ali. Então nós precisamos saber, nós precisamos ter conhecimento, mas a principal fonte, o que deve arder no nosso coração é esse fogo, é esse amor ligado àquilo que nós sabemos, às ciências bíblicas, a todos os recursos que nós temos, mas que nós tenhamos principalmente um coração em chamas, um coração apaixonado por Jesus. Síntese do nosso tópico 3, o dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Nós precisamos ter um discipulado permanente. Nossa conclusão, irmãs, é preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriaria na fé se estudar. Tinha isso, viu? Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Leia lá em Atos, capítulo 17, e Tito, capítulo 1. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Anunciar o dom de mestre para você que é vocacionado não anula a sua necessidade de aprender a cada dia mais da palavra. Amém? Que essa palavra possa florescer no seu coração e dar frutos, muitos frutos para o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por estarmos aqui, ó Deus, aprendendo da tua palavra. Senhor, não deixe morrer em nosso coração o desejo de aprender e que nós possamos, Senhor, colocar em prática, dar fruto deste ensino, Senhor, que é tão rico para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.